E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu assisti a entrevista do Lula na íntegra, todas as 2 horas. Eu assisti assim, acelerado, em velocidade acho que 3 vezes, mas eu assisti e prestei atenção em tudo que foi dito. Eu não vou cair no erro que eu cometo em outros vídeos, em falar exatamente aquilo que eu penso, mas formatado da forma que eu acho que vocês gostariam de ouvir. Eu não vou fazer mais isso. Então, para eu não cair nesse engano, eu vou falar o que eu penso da maneira como eu quero deixar registrado no canal para um dia eu assistir e lembrar qual foi a impressão que eu tive de assistir o vídeo do Lula. Então eu vou meio que falar para mim mesmo. Vocês me perguntaram se estava pistola no vídeo anterior, e sim, eu estava muito pistola. Mas assim, é porque a comunidade te tira do sério, é porque os seus seguidores e as pessoas que se dão o trabalho de comentar nos seus vídeos te tiram do sério? Não. Eu tive uma semana de trabalho exaustivo, e eu acho que precisa ficar esse lembrete aqui, que por mais que eu ame todos os meus alunos, e por mais que eu ame o meu trabalho, e por mais que eu queira ajudar todos os meus alunos nos perrengues que eles passam, quando eu trabalho mais de 50 horas numa semana, quando eu deixo de dormir para fazer coisas que são necessárias, eu me torno uma pessoa extremamente insuportável e... enfim, podemos seguir adiante, seguir com a vida. Mas eu estava pistola porque, assim, cara, meu pai, ele fundou um hospital em Taboão da Serra, e quando eu vi, quando eu fiquei sabendo de notícias, assim, de gente morrendo ali, sabe, na porta, eu tava jogando umas partidas de MOBA, e eu jogo MOBA e eu vejo gente tão burra, mas tão burra, gente que joga tantas partidas, centenas, milhares de partidas, e comete erros tão básicos, tão primitivos, que você fala, esse cara ele joga 2 horas por dia há 5 anos, e ele não entendeu como funciona o jogo. E assim, o que a toxicidade do MOBA tem a ver com as pessoas morrendo na fila do hospital? As pessoas vêm para o mundo e, por falta de uma educação de base, elas são incapazes de interpretar o mundo que a cerca. E aí a gente chama isso de burrice, mas não é burrice, não é... Tá vendo como é injusto você me condenar porque eu não sei falar chinês e porque eu não entendo o chinês básico que falam para mim, sendo que nunca me foi ensinado e eu nunca tive a oportunidade de estudar isso? Não que não tenha literalmente tido, mas assim, você tá vendo como é injusto você me cobrar por um conhecimento que eu não tenho porque eu não tive a oportunidade de aprender? Então você pega uma população e você deixa 80% dela sem educação básica, você sucateia a educação, o conhecimento que é dado. As pessoas elas não têm noção de biologia básica. E aí discute-se o formato da Terra quando as pessoas elas são incapazes de entender o funcionamento de um vírus. E isso culmina em pessoas morrendo na frente de um hospital, de que eu tenho memórias que eu, pelos corredores, cujos corredores eu corria. Porque as pessoas tiveram 1 ano para discutir o funcionamento de um vírus e possíveis maneiras de proteger contra eles. E aí essa semana eu estava assistindo um vídeo que vocês me recomendaram do Monark falando com Sleeping Giants lá, e aí eu vejo assim o nível do debate acerca do isolamento social, acerca da quarentena. Do tipo, eu não tenho certeza assim, se esse negócio de ficar em casa resolve mesmo. Isso me deixa profundamente entristecido, porque eu vejo o quanto as pessoas elas falam aquilo que elas precisam falar para que elas consigam manter o público que quer escutar exatamente aquilo. Então, eu entendo que você pode ser dono de um bar e você precisa do bar aberto para pagar os seus boletos, senão você não vai ter o dinheiro para comprar o remédio do seu filho, por exemplo. Eu entendo perfeitamente isso. E assim, é extremamente prazeroso você escutar que o isolamento e o fechamento, ele não reduz tanto assim, ele não impede tanto assim, porque afinal de contas você está entre 2 situações críticas extremas, porque ou você corre o risco do seu negócio funcionar,
ou você de seu negócio funcionar e você ficar doente, e de seu negócio não funcionar e você não ter dinheiro para colocar comida na mesa da sua família. Eu entendo quanto essa situação ela é delicada, mas quando você tem um alcance assim, de centenas de milhares de pessoas ou de milhões de pessoas, e porque você precisa manter aqueles milhões de pessoas com você, você passa a falar aquilo que eles querem escutar, porque é extremamente prazeroso para um pai de família que precisa, que tem necessidade de trabalhar, escutar que o isolamento não funciona tanto assim, para que ele vá para o trabalho num desespero negacionista, de dizer que ele não é um cidadão tão ruim assim, e que ele se preocupa sim com o bem, mas que ele faz o que ele pode, só que ele não pode deixar o negócio desse fechado. E isso me machuca profundamente, porque a gente não está falando de um país em que a grande maioria é letrada e sabe como o vírus funciona. Então, quando você se apega a esse discurso que é benéfico para que o seu negócio possa abrir, você convence com ele muita gente analfabeta, funcionalmente, que não consegue interpretar o mundo e que acredita que de fato você está falando a verdade, e aí essas pessoas saem de casa, e aí elas se contaminam, e aí elas vão para o hospital e lá não tem vaga, ou então elas ocupam uma vaga que estava vazia até 30 minutos antes da sua tia chegar, da sua mãe chegar, do seu pai chegar, e aí você vê uma escalada crescente de mortes. Enquanto que se a gente tivesse um único discurso de que o vírus está aí, ele faz mal, que você tem que usar máscara, que você tem que usar álcool gel, que você tem que fazer tudo aquilo que for possível, que se realmente você não puder deixar de trabalhar, então que você trabalhe mais sabendo dos riscos que isso traz. Se a gente conseguisse manter o país todo num uníssono, você salvaria muito mais gente, porque tem aquelas pessoas que realmente trabalharam e realmente saíram de casa porque de fato precisaram. Tem as pessoas injustiçadas porque não puderam trabalhar, porque realmente não conseguiram abrir os seus negócios que foram fechados por essas medidas, mas tem muita gente também que morreu sem precisar morrer, porque acreditou naquilo que lhe foi dito e porque nunca achou que era sério uma coisa que é assim tão séria. Então talvez até o negócio da família que agora não pode abrir, talvez agora pudesse estar abrindo se a gente tivesse um ano mais responsável, se a gente tivesse um ano mais realista, se a gente tivesse um ano que não visasse os interesses políticos de uma única pessoa. O que isso tem a ver com Lula? O Lula, ele é um político tão estratégico que ele sabe capitalizar a minha indignação, a indignação desse pai que não podia deixar de abrir o negócio dele, a indignação de quem perdeu um familiar. Ele consegue canalizar, ele consegue captar essa indignação de todo mundo e colocar de uma forma que gere poder político para ele. E eu acho que isso foi o que mais me incomodou no discurso do Lula. Como é que o Bolsonaro ele pode ser tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, ao ponto de você escutar um discurso do Lula e falar, caralho, esse discurso é bom pra porra. Então, o que nós tivemos aí vamos pegar essas 2 horas e vamos resumir aqui. O Lula ele passou grande parte do tempo que ele teve, se não me engano ele deve ter falado por cerca de 2 horas, e pelo menos 40 ou 50 minutos ele fez introduções, ele contou a história dele e ele jogou os aliados dele na mesa, e isso é extremamente estratégico da parte dele. Então ele começa agradecendo o presidente da Argentina e relata, né, a relação que ele tem com o presidente da Argentina, fala do presidente da França e relata, fala do Papa e relata e faz os seus relatos, e fala de figuras importantes do nosso país e também diz o quanto é importante esse apoio, e ele começa a agradecer e agradecer e agradecer e agradecer. Ele mente ali? Pois é, não. Então o que ele faz? Ele sabe vender muito bem todos aqueles que lhe são aliados. Então o que ele já começa a fazer? Ele começa a fazer um jogo. Por quê? E por que é tão conveniente que ele faça esse jogo? Porque ele sabe que o Bolsonaro está sozinho. O Bolsonaro ele começou com um monte de gente do lado dele. Só que como ele conseguiu angariar esse monte de gente pro lado dele, fazendo promessa para todo mundo e não cumpriu quase nenhuma, ele foi perdendo todas essas pessoas ao longo do tempo. Né? Então as pessoas mais fortes que lutavam contra ele, você pega Joyce, Sarah Winter, o outro Moro, você pega as pessoas mais fortes e elas foram todas saindo porque não tiveram
o acordo cumprido, as promessas cumpridas. E o Lula, ele quando ele joga na mesa as cartas que ele tem, ele mostra: olha lá, Bolsonaro, você não tem esses aliados todos. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele jogou no lixo todo o trabalho do Itamaraty. É como se você tivesse uma puta de uma equipe diplomática foda, desenvolvida ao longo de décadas, e você chegasse para esses caras e falasse: olha, não precisa trabalhar não, porque eu estou usando uma técnica de engajamento que implica que eu brigue com todo mundo. Então eu vou brigar com todo mundo e vou ficar aliado só do Trump. E aí o Trump ele perde pro Biden e você é tretado com o Biden também. Então você mostra que quando o Lula ele demonstra e ele joga na mesa a simpatia que ele tem de determinados líderes políticos, ele manda um recado, o Bolsonaro ele não tem isso, prestem atenção aí. É um político muito experiente e é um cara que vem numa carreira política e ele sabe muito bem jogar com essas palavras. E depois ele mente descaradamente, e ele mente com maestria. Não que é que o Bolsonaro, ele é um mentiroso, só que ele é um mentiroso burro. Então se você não tiver fascinado pela retórica dele, se você não tiver anestesiado por Olavo de Carvalho, por Terça Livre, por Jovem Pan, se você não tiver muito gado mesmo dele, você percebe que o Bolsonaro mente e ele esquece que ele mente por cima, e aí ele vai cometendo erros e ele não tem coerência. Então é muito fácil você identificar o quanto ele mente mal. E assim, se você quer ser um seguidor fiel do Bolsonaro, você tem que saber para você não vai admitir para os outros, mas você tem que saber para você que ele mente o tempo inteiro, e você tem que estar ok com isso, porque no fundo você acha que ele mente pro bem, ele mente para te salvar do PT, ele mente para te salvar dos comunistas, ele mente para te salvar do vírus e da China, ele mente para salvar a economia, mas você sabe que ele mente. O Lula, ele é muito mais sutil, venenoso e inteligente nas mentiras que ele conta, porque ele mente através de silogismos. O que é um silogismo? Eu adoro aquelas piadas de silogismo do tipo assim: Deus é amor, o amor é cego, então Deus é cego. Aí Steve Wonder é cego, então Steve Wonder é Deus. Se você procurar piada de silogismo, você vai achar um monte assim. Então você tem bolacha de água e sal, o mar é feito de água e sal, então o mar é o bolachão. Quando você pega duas coisas que são verdades e você tira uma terceira coisa que é derivada dessa lógica, mas que não tem absolutamente nada de real. Absolutamente nada de real. Então, assim, dizem que sou ninguém é perfeito, então eu sou perfeito. Só Deus é perfeito, então eu sou Deus. Isso é silogismo, é você conseguir colocar coisas que são verdades ali e fazer uma associação completamente ridícula. E o que o Lula faz? Ele diz... o que teve? Teve um cancelamento de todo o processo que o prendeu. Teve um cancelamento. Por quê? Porque ele deveria ter sido julgado em Brasília e não no Paraná. Isso é verdade mesmo. Então, já que ele deveria ter sido julgado em Brasília e não no Paraná, e por objetivos políticos, o Fachin ele está tirando o Moro da reta para não perder um monte de outras conquistas aí da Lava Jato, por um jogo de interesse político isso está acontecendo, e por consequência desse jogo político o Lula está saindo. O Lula ele vem com a seguinte retórica: Curitiba não era vara competente, eu deveria ter sido julgado por Brasília. Então esse julgamento ele foi ilegal. Ele foi ilegal, e o que é ilegal é desonesto, e o que é desonesto é premeditado, e não que não tenha sido. E é intencional. E aí é engraçado porque anularam, e não significa que ele não seja culpado do que ele fez, não significa que o triplex e que o sítio não eram dele, não significa que ele não tenha maquinado todo o Estado, não significa que ele seja um dos agentes que fizeram parte da viabilização, né, do planejamento e da viabilização e da execução nos planos de corrupção mais gigantescos que a gente já viu aqui. Não significa nada disso. Mas
já que o processo foi anulado e ele foi solto, porque o projeto foi anulado, então assim, ele tira daí a conclusão dele de sou inocente. E esse sou inocente, e o tempo provou, e a verdade veio à tona, e agora ficou claro, e eu sou a maior vítima da história da América Latina, né? A maior vítima de golpe político de toda a história da América Latina. Essa retórica vai casando muito bem, e aí você fala assim, cara, como que casa um negócio desse? Como é que casa um negócio desse? Antes de colocar toda essa retórica, ele se coloca como alguém que fala a verdade mais pura e que a gente mais precisa escutar. O Lula é um cara muito inteligente. Ele vai ao palco e ele vai de máscara. E ele fala assim, quando você falou, eu não estava conseguindo te entender muito bem por causa da sua máscara. E eu perguntei aqui antes, eu estou no palco, eu estou isolado, vocês estão a mais de 2 metros. Eu perguntei ali para o médico se está seguro, e ele falou que está seguro eu tirar a máscara para falar aqui na frente do microfone. Ele vai lá e tira a máscara. Quando você olha para esse gesto, é um gesto simples, mas você fala, caralho, isso era tudo que eu precisava no presidente. Esse tipo de decoro, esse tipo de etiqueta, esse tipo de comportamento, era tudo que eu precisava num político. E aí, quando ele começa a falar da pandemia, ele fala só a vacina pode nos salvar. Você precisava de uma direção nacional, você precisava de uma equipe de estratégica emergencial. Você precisava informar a população numa linguagem acessível a toda ela. E aí você fala, puta que pariu, que nojo, é tudo verdade, e esse discurso, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser escutado. Porque sim, é verdade. Agora sim, por que só ele tem o palco? E essa é a grande pergunta. Por que só ele tem palco? Tudo bem, ele tem um poder político enorme, e quando ele fala, as pessoas querem escutar. Mas por que esse palco é dado só a ele? Para que ele fale isso daquela forma? Para que você seja colocado numa situação dúbia? Porque assim, o Lula saindo... Primeiro, foi uma coisa extremamente conveniente para o Bolsonaro, porque agora que a gente está vendo 2.000, 2.300, escalonando cada vez mais o número de mortos, está caindo aquela retórica de uma gripezinha de não é nada, e vocês têm que parar de ser marica, porque a gente está ficando evidente que um cuidado, um tratamento, uma conscientização, que medidas eram necessárias desde o começo, e que precisavam ter sido tomadas, precisavam ter sido feitas. E as pessoas, elas começam a se revoltar, e elas poderiam muito bem agora estar putaças com esse desgoverno, com essa desinformação, com essa desinformação genocida que foi aplicada contra uma população que não consegue se defender contra isso. Mas aí, quando as pessoas elas começam a ter aquilo que é necessário para sair do delírio coletivo que foi a fé no Bolsonaro, o que você faz? Você solta o bola de neve no Animal Farm. Você solta o fantasma do PT. E aí a pessoa fala, cara, minha mãe morreu, minha avó morreu, meu tio morreu, meu vizinho morreu, mas eu preciso do Bolsonaro para me salvar do PT, porque senão o PT vai voltar. E aí você apoia novamente o governo, e aí você apoia as medidas, e aí você decide continuar alienado a toda a realidade, e continua vivendo essa brisa coletiva que é vivida aí por um terço, um quarto da população. O Lula, ele ressuscita esse ambiente polarizado que precisa de um lado para te salvar do outro, porque as pessoas que estão prestando atenção no Lula falar, eles escutam o Lula falando sobre a pandemia e aquilo soa como música para o ouvido deles, porque é o que eles estão precisando. Eles estão precisando de leitos nos hospitais, eles estão precisando de uma campanha informativa, eles estão precisando fortalecer o SUS para que essa distribuição das vacinas que conseguem ser compradas, elas sejam efetivas. Tudo aquilo que o Lula apareceu falando é verdade e precisa ser feito. Então, os simpatizantes do PT, eles já têm no Lula a figura de quem vai o salvar do Bolsonaro. E os bolsonaristas, eles têm no Bolsonaro um cara que eles começaram a antipatizar, mas porra, o Lula tá aí. Então a Jovem Pan, ela ficou 16 anos atacando o PT e falando que a única corrupção do mundo estava no PT. Por quê? Porque ela precisava desviar a atenção de todos os outros que são donos da Jovem Pan, que são corruptos e que corrompem essa porra desse governo.
para benefício próprio e que não podem aparecer. Você não pode ter raiva dos banqueiros, você não pode ter raiva dos mandantes do crime que estão na vida política. Do crime, do tráfico, das milícias. Você não pode chegar nessas pessoas. Você tem que ter uma rádio, um programa de televisão falando que o Lula é o único responsável sobre tudo. E você tem que ter raiva somente dele. Agora, o que me deixa triste é por que nós não temos lideranças honestas e coerentes com espaço de fala para atender todas essas pessoas que têm uma demanda gigantesca por alguém que os lidere numa pandemia, com os cuidados devidos. E não precisa inventar, gente. Já pararam para pensar nisso? Com essas pessoas todas morrendo no hospital, vocês já pararam para pensar que o líder que tomar a iniciativa para combater essa pandemia, ele não precisa descobrir nada, ele não precisa inventar nada, ele só precisa copiar best practices, que chama isso boas práticas, adotadas por outros países, que eles desenvolveram e que copiaram e evoluíram. Basta que você olhe para os outros países e veja o que eles estão fazendo. Ah, mas o Brasil é pobre. Não se trata disso. Quando você olha de campanhas informativas e medidas tomadas, você vê que o Brasil tem condições de fazer aquilo. Você precisaria de uma figura política para tomar essa dianteira e começar a fazer essas coisas. Por que a gente não tem uma liderança que venha com um discurso coerente e que diga que nós temos que fazer exatamente isso para que essa pessoa ela possa ser seguida? Por que essas pessoas elas não conseguem espaço? E por que nós não temos bons administradores de verdade que chegam ao poder? Porque o líder na propaganda ele tem que ser carismático, ele tem que ser tudo isso. Mas, acima de tudo, depois ele tem que ser gestor. Ele tem que lidar com os conflitos de interesse, com todos os desafios que nós temos aí. E esse cara ele tem que ser um bom gestor. Então, as perguntas que ficam aqui você acha que na próxima eleição, ou na outra, ou daqui 8, daqui 10 eleições, você vai ter alguém honesto, coerente, competente, tendo espaço para fazer uma campanha e angariar simpatia e votos de uma população para que de fato o líder do país ele tenha o interesse maior no bem da nação? Ou você acha que as cartas que são escolhidas para receberem patrocínio, ao ponto de terem visibilidade, ao ponto de terem injeção de recursos nas campanhas de disparo de mensagens de WhatsApp, na compra de rádios e canais de televisão, jornais que vão dividir o mundo como se eles só tivessem duas figuras políticas possíveis para que você tivesse sempre que alternar entre elas? Já parou para pensar que para as pessoas que têm poder para fazer todas essas campanhas, porque eles são donos de todos os meios, tanto faz quem ganha, desde que a gente continue achando que o problema está sempre do outro lado? É muito triste porque a única forma de sair dessa sinuca de bico que a gente está, só para falar que não tem jeito, né, de sair, mas a única forma de sair dessa sinuca de bico que a gente está é educar toda a população e fazer ela enxergar que a gente está colocado num cenário que propicia essa polarização porque ela é necessária e na verdade a gente teria que ter educação suficiente para a gente se juntar, para a gente aceitar o outro que quer votar num cara que a gente não quer, mas juntos começar a saber exatamente quais são as nossas demandas e passar a exigi-las, porque assim, se o povo todo ele exigisse um líder que tivesse uma postura de enfrentamento a essa pandemia, nós conseguiríamos, mas assim, é um caldo muito pequeno fazendo um barulho muito grande que faz com que a gente ache que isso de verdade não é o que a sociedade quer. E talvez eu esteja sendo muito otimista, muito positivista, porque talvez o brasileiro seja um povo que quer ver muita gente morrendo mesmo. Já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que o brasileiro ele pode ser um cara que não quer que a família dele morra, mas que quer que muita gente morra no país? Achando que o nosso problema é falta de recurso? Achando que se muita gente morrer vai sobrar mais emprego, vai sobrar mais riqueza para compartilhar? Quando, na verdade, não importa o quanto a gente morra, o Brasil ele vai continuar exportando tanta comida quanto ela puder para que as pessoas não morram de fome, mas de forma que o preço sempre fique alto.
e de maneira que as oportunidades elas sempre fiquem escassas, de maneira que a gente nunca exporte produtos industrializados, que a gente nunca exporte tecnologia, para que a balança ela seja favorável para produtos agrícolas, por exemplo. Vocês pararam para pensar nisso? Que assim, não importa quanta gente morra, isso não necessariamente está eliminando concorrência para que você tenha uma vida melhor nesse país. E no fundo o brasileiro ele pode ser no fundo, ele não admite, mas ele é um cara que quer que morra um monte de gente. Por quê? Porque ele não se identifica com as pessoas que estão morrendo. Então a gente está vendo um genocídio de pessoas que não conseguem entender essa pandemia. E aí a gente fica falando, o cara também não se cuida, ele merece morrer mesmo. Aí de repente você torce o pé, bate a cabeça, vai no hospital, aí você precisaria do atendimento emergencial e a emergência está lá fechada. Por quê? Porque está cheio de gente com Covid lá dentro. E isso é muito triste porque esse é só o começo. Esse é só o começo. Então, assim, do mesmo jeito que eu jogo MOBA, e às vezes eu fico dando umas cal e me sentindo burro, imbecil, porque eu tô falando para as pessoas fazerem uma coisa que elas não enxergam e elas jamais farão, jamais aprenderão. Eu fico olhando para esse nosso país e eu fico falando, cara, por que me dou o trabalho de conversar com as pessoas sobre a pandemia e sobre como as coisas poderiam ser feitas e sobre uma elite que fica criando esses ambientes polarizados, porque é uma tendência no mundo inteiro. Isso está acontecendo no mundo todo. Mas aqui essa estratégia ela mata. E ela mata muita gente, vai continuar matando muita gente, isso é muito triste. E eu não sei como que a gente pode se posicionar em relação a isso, mas que a gente vai ver muita treta contra PT, anti-PT, e aí cada momento que a gente passa falando sobre PT, a gente deixa de falar sobre outras coisas, né? Imagina se nos programas de televisão a gente tivesse a Ana Maria Braga falando assim, olha, tá vendo ela sentada ali? Imagina, vamos perguntar para um especialista se ela espirrar ali, se o vírus chega aqui em mim. Imagina se no Big Brother a gente tivesse uma prova em que eles tivessem que fazer um cálculo de probabilidade de alcance de vírus ali. Sabe, imagina se a gente tivesse uma campanha que fizesse com que as pessoas enxergassem, não enxergar com os olhos, mas passar a entender a natureza e a mobilidade de um vírus, para que você não pegue um cara que tem 200, 300 mil visualizações em cada podcast que ele faz, dizendo assim, então, eu não sei até onde esse negócio de isolamento aí funciona. Imagina se esse cara ele falasse isso no podcast dele e o país inteiro virasse para ele e falasse, cara, você é um bom âncora de podcast, mas não fala uma merda dessa. Imagina se a gente tivesse esse tipo de reação, dada a consciência e a educação, como estariam os hospitais, se eles estariam saturados de pessoas, se eles estariam para entrar em colapso na segunda-feira, como é o caso de São Paulo. Talvez as coisas não estivessem desse jeito. Enfim, esse vídeo vai ter umas 100 visualizações, ele não vai alterar em nada a vida de ninguém, nem o futuro do país, nem o curso do país. Eu quero que a Lana cresça e que quando ela tiver discernimento para compreender o mundo, ela assista esse vídeo e veja que eu tentei, que eu sofri muito por não ter conseguido fazer mais.